Olá pessoal, mais um papo aleatório, sem muita pauta, sem muito tema pré-escrito, de script para conversar, né? Espero que esse projeto dê certo aí, tô devagarzinho, pegando jeito para editar, né? A gente vai continuar ampliando o tema que a gente viu na semana passada do Rammstein, muito no contexto da colonização do Brasil. Então nós vamos explorar o período que vai de 1500 até 1700 mais ou menos, né? E comigo, meu grande pupilo, meu anjo guardião, Matheus Oliveira. Solta umas palavras aí. E aí pessoal, muito prazer aí estar começando mais um vídeo. A gente vai tentar conversar de uma maneira bem descontraída e um pouco mais sem script a respeito do descobrimento. Descobrimento nem tanto, após o descobrimento, né? Os primeiros anos da colonização, pelo menos é o que eu tenho vontade de abordar, né? Eu vou estar falando também ao decorrer da conversa acerca de algumas coisas que eu tenho lido esse início de mês aí. Tá com o livro aí, filha da puta? Eu tô com o livro. Pode mostrar com o link, você vai me emprestar. Terminou de ler? Você terminou de ler? O Rammstein? Não, tô quase acabando. Tá, deixa eu desculpa. Não, mas a história em si eu acabei. Tá. Mas é da hora, cara. Eu tô lendo, é um outro livro de história que eu... Eu vou começar a emprestar quando estiver falando no mercado de trabalho. Isso aí, né? Eu vou virar aqui pra mim. Ligar, né? Toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá. E estamos falando de 1500. 1500 até 1600, né? O Brasil, ele era dividido por uma linha, Tratado de Tordesilhas. Lado ocidental seria pertencendo reservado à Espanha. Vou mostrar mapas da época, era muito legal os primeiros mapas de como foi dividido. Bom, aqui nós temos um mapa, né, da Tratado de Tordesilhas. Reparem bem, observem bem que essa imagem ela tem várias definições, né, por onde se passava essa linha. Então havia várias opiniões entre a coroa de Castela e a coroa portuguesa sobre por onde ela passava, o que gerava uma série de disputas, né? O monumento, que ele até vai ser mencionado depois, que tem Blumenau, Laguna, Santa Catarina, ele é meio que simbólico, tá bom? Vou deixar aqui vocês observando um pouco. Ele subirá aqui a data exata, mas ele vive agora um tempinho, tá? Ele vai até... acho que vai até 1600 alguma coisa. Mas no contexto que ele... deixa eu virar aqui. No contexto que ele não vale mais, tipo assim, perdeu a letra, ele está num contexto muito interessante, porque nós podemos dividir a colonização do Brasil, opinião minha, não fui eu que li, opinião minha, em 3 fases. É que Portugal está sobre a Casa de Aves, que era a dinastia que reinava em Portugal. Esta dinastia, ela vai governar, não lembro as datas, vou pôr no vídeo depois, até a morte, ela acaba com a morte do Dom Sebastião. Que morreu em guerra. O cara morreu na batalha de Alsácia e Quibi, que lá no Marrocos é chamado de Batalha dos Três Reis. Vou pôr no vídeo porque é o motivo. Batalha dos Três Esse rei de Portugal, né? Portugal, Dom Sebastião. Já era na época da União Ibérica, não, né? Por causa disso da União Ibérica, por causa dele, porque o moleque tinha 15 anos, né? E apesar de haver monarcas precoces, ele não fez filho. Aí quem é do trono vai ser o tio dele. Não lembro agora o nome. Ele era filho de João, ele era monsenhor. Aí depois da morte
do... Tô no tremer. Hã? Tá. Desde a morte, depois da morte desse tio, o rei Dom Felipe II da Espanha, de Habsburgo, ele é do trono que tinha um laço de parentesco, lembra agora? Depois eu pesquiso e põe um detalhe. E acaba que tem a União Ibérica. Mas a União Ibérica, na verdade, ela vai ser uma forma, como posso dizer, uma forma de se expressar essa região, porque a Casa de Habsburgo, que era uma casa de origem austríaca, naquela época reinava, eles tinha vários reinos, Portugal, Espanha, o Império Sacro Império Romano Germânico. Os caras depois vão governar onde hoje é a Holanda, pouca gente sabe, mas os Países Baixos, eles travam uma guerra de 80 anos contra os espanhóis pela independência. A guerra dos 80 anos. Então, essa segunda fase que se inicia aqui nos 80 anos, depois eu vou trazer as datas aqui, como posso dizer, Portugal pertence à Espanha. Tem um reino, tem uma autonomia, vários reinos, até os decretos de Nova Planta de 1700, não lembro agora, eu vou trazer depois. Tinha vários reinos dentro da monarquia espanhola, e esses reinos tinham autonomia, então tinha o reino de Aragão, você tinha, né, e por aí vai. Os vice-reinos da espanhola também dá um vídeo legal. Portugal vai ser um desses novos vice-reinos. A questão é, na prática, Portugal fica sob domínio espanhol, sempre fica domínio espanhol. Então você tem um Tratado de Tordesilhas, que é outra coisa interessante, um Tratado de Tordesilhas. Nós temos um mapa bonitinho, que a gente vê na escola, você tá com o Google, mas ninguém sabe o ângulo daquele mapa. Ninguém sabe. Desculpa o palavreado, né? Vou censurar com um pi depois. Ninguém sabe onde passava, mais ou menos. Então você pega um mapa aqui. A gente passava aqui, então eu vou caçar uma imagem aí que mostra os vários ângulos do Tratado de Tordesilhas. Não tinha exatamente uma noção de ele passava. Cara, eu acho que eu li isso em algum lugar. Ele passava... Deu uma treta isso, né? Não, deu uma treta, porque qual era a determinação do tratado? Que ele ficava não sei quantas léguas do Cabo Verde. Inclusive, 750, eu acho. Inclusive, eu tava vendo o Peninha, o Eduardo Bueno, falando sobre a região costeira ali de Santa Catarina para baixo, do Rio Grande do Sul, que é uma região imensa que não tem porto, é só costa, assim, ó, é só, sei lá, é uma parede, não é? Então, você tem alguns portos em Santa Catarina. Eu, quando moleque, até mais da vida adulta, meus tios moravam em Tubarão. Então eu fui algumas vezes para Tubarão, Santa Catarina. Na altura de Itajaí tem um porto grande. Depois tem outro porto que eu lembro agora, que é um cais muito pequeno. Não, porque eu vi o Eduardo Bueno falando, parece dar a entender que não dava para parar. Então, desenvolveu, né? Parece que os portugueses meio que deixaram aquilo de lado, e o único jeito de tentar aportar, né, naquela região seria pegando o Rio da Prata. Isso daí também, que foi aonde o Hans Staden estava querendo ir. Sim. E aí ele, no meio do caminho ali, parece que não deu para chegar lá.